Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da área de estudo do Espiritismo da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo uma querida companheira tarefeira espírita, está conosco aqui nos nossos trabalhos da Aliança, mais especificamente da área de estudo do Espiritismo, há mais de 3 anos, colaborando conosco de temas específicos relacionados ao nosso querido Kardec e às obras da codificação. Nossa querida Maroísa, da cidade de Limeira. Seja bem-vinda, Maroísa. Nájila, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Um grande abraço, meus cumprimentos a todos os amigos e companheiros de ideal. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação da nossa tão amada doutrina espírita. Nós é que agradecemos, Maroísa. Todos os anos, nós aproveitamos a oportunidade, né, do início do mês de outubro, para relembrar com gratidão do nosso querido Allan Kardec, né, missionário que trouxe para nós essa doutrina maravilhosa e que tem modificado tantas vidas. O objetivo principal da área de estudo do Espiritismo da Aliança Municipal é incentivar os tarefeiros espíritas no estudo das obras da codificação. Durante todo o ano, a Aliança Municipal Espírita, através da área de estudo do Espiritismo, oferece às instituições espíritas, não só da cidade de Belo Horizonte, mas nós temos tido a participação de várias instituições do Brasil inteiro, capacitações, encontros, rodas de conversas, que possam auxiliar essas instituições na implantação dos programas de estudos que facilitam e auxiliam o estudo das obras da divulgação. A Federação Espírita Brasileira tem hoje vários programas de estudos que facilitam a implantação nas instituições de grupos de estudos sistematizados. O estudo sistematizado da doutrina espírita foi o primeiro programa, né? Hoje conta com 3 tomos. Nós temos um programa com 27 roteiros, trazendo temas atuais na visão espírita, com todas as referências bibliográficas, que foi lançado um pouco antes da pandemia, que é a introdução ao estudo do espiritismo. Nesse programa, nós também temos um programa de estudo das obras básicas, temos o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, nos encontros que a área de estudo do espiritismo organiza, o nosso objetivo não só é apresentar os programas de estudos, mas incentivar a implantação desses grupos ou implementar os seus trabalhos. Falamos também um pouquinho dos desafios, né, que existem nas instituições, com relação à preparação do tarefeiro, do coordenador, da evasão. Auxiliamos também na formação de bons expositores espíritas, incentivando as boas práticas. Como estudar também faz parte, né, do nosso repertório. Então, para você, meu amigo, meu irmão, que gostaria de implantar algum programa de estudo na sua instituição, ou tem tido algumas dificuldades, desafios para incentivar os companheiros ao estudo da codificação, basta entrar em contato conosco através do site da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. O nosso objetivo maior é auxiliar naquilo que a gente puder realizar, né, da melhor forma possível, sempre respeitando a individualidade de cada instituição. Mais uma vez, Maroísa, muito obrigada. O nosso objetivo aqui, no dia 3 de outubro, é um sentimento de gratidão. Sim. Muitas vezes as pessoas acham que no nascimento de Chico Xavier, o nascimento de Kardec, por que celebrar? Não, é importante celebrar sim, né? Sim. Celebrar porque nós precisamos ser gratos ao trabalho desse grande missionário. E esse ano nós estamos aproveitando também a data comemorativa dos 160 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa querida Maroísa vai trazer para nós o tema Livro Luz, né? Evangelho segundo o Espiritismo.
Nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvi-la com carinho, lembrando que a nossa live sempre fica disponível no canal oficial do YouTube. Então, vocês podem compartilhar e, tendo dúvidas, comentários, podem trazer para nós através das nossas mídias e redes sociais, que nós repassamos para a Maroísa, e, se necessário, até a proposta de uma nova live, de um novo encontro, de uma mesa redonda, né? De uma roda de conversa. Então, nós vamos agradecer, mais uma vez, o auxílio dos nossos bondosos amigos espirituais nas nossas atividades, agradecer ao nosso mestre amigo Jesus pela presença constante em nossas vidas e ao nosso Deus Pai, amoroso, justo, misericordioso, que nos auxilia sempre com a sua bênção, com a sua luz nas nossas atividades. Que possamos sempre ter o coração e a mente abertos ao discernimento, que possamos aproveitar essa oportunidade numa oportunidade de reflexão. Muito obrigada, amigos espirituais, obrigada pelo espaço da Aliança Municipal Espírita e que possamos seguir firmes no nosso propósito, que assim seja. Querida Maroísa, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo seu carinho. Nós que agradecemos. E antes de você iniciar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação de você, do seu trabalho aí em Limeira, como tem sido tudo. Tá certo, Nájila. Eu faço parte também, como vocês costumam chamar de tarefeira, né? Aqui nós chamamos de colaboradores, trabalhadores, do Grupo Espírita Allan Kardec. É um grupo pequeno, fundado há 22 anos, e nessa casa nós fazemos de tudo um pouco. E, além das atividades, também tenho alguns grupos de estudo, tanto pela internet quanto presencialmente, e assim, juntos, nós vamos aprendendo. Gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto muito de escrever, mas como professora que sou, também gosto de falar, certo, Nájila? Eu gosto muito de compartilhar o pouco que eu consigo compreender, tanto do Evangelho quanto da doutrina espírita. Me faz um bem enorme, por isso a maior beneficiada hoje sou eu. Tenho a certeza de poder compartilhar com vocês essas duas datas tão importantes deste ano. Os 220 anos de nascimento do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, depois o nosso querido Kardec, e também os 160 anos de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma comemoração em dose dupla, certo? Vamos falar de Kardec e vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro luz na nossa vida. Podemos começar? Sim, e a sorte é nossa, viu, Maroísa? Você, como professora, de gostar de falar, porque nós gostamos muito de ouvi-la, viu? Gosto. Gente, e um lembrete aqui, a Maroísa também, ela é colaboradora da Revista Internacional do Espiritismo. Vocês podem pesquisar, né, no próprio site da revista, ela tem vários artigos relacionados ao Natal, relacionados a Jesus, ao estudo do Evangelho. Então, assim, vocês vão adorar. Inclusive, foi dessa forma que eu conheci a Maroísa, né, através dos artigos aí já se vão mais de 3 anos. É verdade, Nájila, é verdade. Muito bom. Nós vamos começar com uma apresentação, gente, para que a gente possa. A Maroísa trouxe para nós um estudo fantástico. E aí vocês vão ter como ir acompanhando através dos slides. Lembrando que qualquer dúvida e comentário, só passar para a gente através das nossas redes sociais, WhatsApp, no site, que a gente entra em contato com a Maroísa e, quem sabe, possamos realizar até um outro trabalho. Maroísa, a palavra é toda sua. Sim, mas você vai ficar aí me dando aquele apoio moral, certo, Nájila? Estarei aqui aprendendo. Vamos trocando figurinhas. Bem, queridos amigos, o título do nosso bate-papo hoje, da nossa apresentação, é O Evangelho segundo o Espiritismo, Livro Luz. E depois vamos mostrar para vocês de onde saíram essas duas palavrinhas, Livro Luz. Nós vamos tentar colocar os fatos por ordem do tempo, por ordem do ano, de 1863 a 1865. Em 1863,
aliás, o ano 1863 não foi muito fácil para Kardec, porque deixa eu voltar aqui, peraí, que eu coloquei aqui, as críticas, as perseguições, as calúnias contra o espiritismo, contra os espíritas e contra o próprio Kardec se intensificaram muito. E, além disso, surgiu um quarto adversário, que eram os próprios espíritas, que Kardec denominava como sendo os falsos espíritas. Em 1863, ele ainda residia na Passagem Santiane, número 59. Aí ficava a sua residência, o seu escritório e a sala onde se davam as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec, ali, ele também recebia as pessoas que o buscavam para orientações. Então, nesse local, ele não tinha muito sossego. Então, ele passou a ficar mais tempo numa propriedade que ele havia adquirido já há um certo tempo, com os recursos que ele recebia da venda dos seus livros de pedagogia, que ainda eram utilizados na Universidade de Paris para os cursos relacionados à educação. Mas, com esses recursos e mais um empréstimo de 50 mil francos, ele comprou um terreno de aproximadamente 2.600 metros quadrados. E a intenção dele era construir pequenas casinhas nesse terreno para abrigar os espíritas pobres. Então, a casinha para ele e a sua esposa, Gabi, já estava pronta. Então, ele começou a ficar mais tempo isolado na Vila Seguir, que fica perto da Torre Eiffel, mas claro que não é como está aparecendo aí na foto. É mais para a gente se localizar que essa avenida ainda existe e essa vila é como se fosse um quarteirão com uma rua sem saída. Pois bem, ele ali ficava no isolamento necessário porque ninguém sabia, a não ser sua esposa, claro, que ele estava trabalhando em uma nova obra. Era segredo total. Aliás, só ele, a sua esposa e a espiritualidade é que sabiam que ele estava escrevendo uma nova obra. E talvez, Nájila, seja por causa disso, o assédio, as perseguições, as críticas se intensificaram muito ao longo de 1863, talvez porque a espiritualidade inferior já pressentia que algo muito especial estava para acontecer para a humanidade. Pois bem, certa vez, ele recebeu, em 9 de agosto de 1863, o médium Sr. D'Ambel. Isso está no livro Obras Póstumas, na segunda parte. O livro Obras Póstumas, ele é meio complicado para a gente se localizar, mas na segunda parte tem um subtítulo escrito Imitação do Evangelho. Ali Kardec colocou todas as psicografias, todas as orientações que ele recebeu a respeito da elaboração desse livro. Então, nessa visita que ele recebeu do Sr. D'Ambel, ele aproveitou para que, aliás, esse Sr. D'Ambel também não sabia que Kardec estava escrevendo mais um livro, e muito menos qual seria o seu conteúdo. Então, Kardec aproveitou a presença dele e indagou dos espíritos amigos que o assistiam sobre a elaboração daquela obra. Eu não peguei o texto completo, porque a gente pode ler perfeitamente em Obras Póstumas e vale a pena. Então, somente um trecho do que os benfeitores disseram para ele. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática,
do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Só lembrando, né, Nájila, que os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, o Novo Testamento, eram propriedade da igreja. Não se escrevia comentando passagens do Evangelho. Então, Kardec também foi inédito nesse tipo de trabalho. Inclusive, até hoje, Maroísa, as pessoas ficam surpresas quando Sim. a gente fala, não, a gente tem o Evangelho, estudamos, Sim. temos o hábito do estudo do De Evangelho. estudar o Evangelho, Aliás, temos o exatamente. hábito do estudo da Bíblia, né, Sim, dentro das instituições. As pessoas com ficam certeza. surpresas. Ficam sim. E aí ele continua: a dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Embora a Terra aqui esteja com letra minúscula, não é o solo, o correto é Terra com letra maiúscula, porque trata-se do globo, né, do nosso planeta. Já de há muitos, teus amigos de além-túmulo as arrotearam. As dúvidas, lança, pois, a semente, que, aliás, desculpa, tá certo, é terra no sentido solo, porque ele está falando de arrotear, ou seja, de tratar a terra e lançar a semente que te confiamos. Porque é o tempo de que a Terra, agora sim, planeta, gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Olha o propósito desta obra, né? Porque o Livro dos Espíritos falava da doutrina dos espíritos. O que era a doutrina dos espíritos? O Livro dos Médiuns, instruções para médiuns e dialogadores. Mas o que seria essa terceira obra? E aí, o benfeitor termina essa primeira mensagem: acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Olha só, Nájila, o conceito que Kardec tinha entre os próprios espíritos superiores que o auxiliavam. O próprio benfeitor espiritual pedindo para que Kardec o incluísse como um devotado espírito para ele. Olha que envergadura moral Kardec possuía. Mas Kardec também fez outra pergunta aos benfeitores espirituais por meio do senhor Dandel. Ele queria saber o que a igreja iria dizer dessa obra. Se a igreja, se o clero já tinha assim derramado suas críticas por causa do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, até aí tudo bem. Mas agora o Espiritismo vai começar a falar de evangelho? O clero gritará heresia. Ou seja, o que você está falando do Evangelho é falso, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada por Jesus, porque a doutrina espírita está assentada sobre o ensinamento moral de Jesus, não é, Nájila? Então, era necessário um livro que tratasse disso, da moral evangélica. E, continuando, aproxime-se, tudo isso foi uma mensagem de um benfeitor espiritual por meio do senhor Dandel. Só ele e Kardec. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, olha essa frase, gente, ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques.
a fé inabalável de Kardec, que os amigos, os benfeitores espirituais, diziam ser como um muro de aço. Fantástico, hein, Nájila? Nossa, que palavras, meu Deus. Mas deixaram um alerta para ele: prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Jesus. Certo? Pois bem, isso em agosto de 1863, lá na sua residência, como se fosse uma grande chácara, na Vila Seguir. Mas algum comentário, Nájila? Não, ok. Eu fico imaginando Kardec lendo essa carta, meu Deus. Pois é, mas esse é só um trechinho, tá, gente? Porque É, ela está completa em obras póstumas, em tá? obras póstumas. Isso. Pois bem, Kardec achou melhor ficar mais isolado ainda depois dessas orientações e alugou um chalé em Saint-Adresse, na Normandia, litoral norte da França. Mal podia ele imaginar, né, Nájila, que 80 anos depois, ali teria aquela grande batalha da Segunda Guerra Mundial, dos aliados contra os nazistas, e milhares de soldados morreram naquelas praias, não é? Foi para lá que ele foi, mas na época tudo era muito tranquilo. E eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens, porque ele, durante o período em que ele ficou lá, acho que umas 3 semanas mais ou menos, ele se correspondia com a sua amada Gabi. E ele dizia que, observando do chalé, ele observava o horizonte ao longe, e que aquele isolamento, aquele silêncio, observando a paisagem do grande oceano, tudo aquilo trazia um novo vigor para ele, espiritualmente falando. Mas ele também fazia caminhadas e relatava para Gabi, para sua esposa, por onde ele tinha passado. Inclusive, ele faz a citação de que ele caminhava até o farol. O farol está aqui, gente, olha. Que a gente vê que aqui tem um penhasco, né? Mas mais para frente deve ter um lugar, e ele caminhava, porque aqui desse lado também tem alguns rochedos. E ele descreve exatamente isso para a Gabi nas suas cartas. E, gente, a maneira como ele se despede da sua esposa nas suas cartas, para que nunca se esquecesse dele. Olha, era um apaixonado, Nájila, mas precisa ver que graça a maneira como ele se despedia de Gabi. Ficou 3 semanas lá em Saint-Adresse e todas as semanas escrevia para ela. E também fiquei sabendo nessas cartas que era uma dúvida que eu tinha e adoro quando eu estou procurando uma coisa e acho outra melhor ainda. Ele conta que ele foi de trem, porque era sempre uma dúvida que eu tinha, se na época de Kardec já havia trem a vapor na França. E ele diz que sim, porque ele foi de trem até Saint-Adresse. Certo? Daí a Amélie foi junto com ele, depois voltou para Paris sozinha e ele permaneceu ali, mas mantiveram correspondência durante essas 3 semanas. E ele diz que o ar, né, o novo ar ali à beira-mar, a paisagem, as caminhadas, trouxeram a ele um novo vigor, tanto físico quanto espiritual. Ele ainda diz, até mesmo o grande cansaço que eu sentia nas pernas melhorou completamente. Olha, tadinho, Nájila. Assim, a gente não para pensar no abatimento físico de Kardec pelo trabalho intelectual intenso que ele tinha, né? Então, a estada dele em Saint-Adresse também fez muito bem para a saúde dele. Mas, quer comentar alguma coisa, Nájila?
Eu falo que a caminhada na praia é revigorante para todos, né? Nossa, só dar uns mergulhos ali, umas furadas de ondas, ali o movimento da água do mar já dá para reorganizar todos os átomos do nosso organismo, né? Nada mais calmante, né, do que o som Calmante, do mar, não é, exatamente, isso, Maroísa? isso. E fez muito bem para ele, e ele precisava desse isolamento. Mas mesmo lá, quietinho, né? Vejam, ali ele já de 14 de setembro, nessa época aqui de setembro, ele já estava em Santo Andrés, e mesmo assim, lá na Sociedade Parisiense, mais uma mensagem foi direcionada a ele, pelos benfeitores espirituais, e Gabi enviou essa mensagem para ele. Um trechinho dizia assim: não entrarei em detalhes, também está em Obras Póstumas, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sobre as mãos, livre de toda preocupação outra, que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Olha, obra que elaboramos de comum acordo. Tudo já estava planejado com a espiritualidade. Tanto é que naquele isolamento, Kardec deu ali uma modificada, pensando, estou escrevendo do meu jeito ou estou escrevendo do jeito que a espiritualidade deseja, não é? Pois bem, ele voltou para Paris na segunda semana de outubro e aí encaminhou o livro para publicação, o livro pronto. Mas ele foi publicado com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nem mesmo o seu editor e amigo, o senhor Didier, sabiam disso. Ficou surpreso que Kardec tivesse trazido mais uma obra, a terceira, né? E assim, em 15 de abril, a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo foi publicada. Por isso que comemoramos em 15 de abril. Mas o senhor Didier e os amigos mais próximos não gostaram muito do título do livro. Então, vamos ver como é que as coisas caminharam. Ainda em 1864, de um grupo espírita da cidade de Bordeaux, Kardec recebeu uma mensagem do Espírito de Verdade e ele publicou essa mensagem na Revista Espírita de dezembro de 1864. E o Espírito de Verdade diz o seguinte: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. É Jesus falando, né, Nájila? Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Que coisa mais linda. Bezerra de Menezes, num livro chamado Em Nome do Amor, psicografado por Divaldo, ele diz que Jesus planejou a sua vinda ao planeta com 2000 anos de antecedência e planejou a chegada do Consolador, da doutrina espírita, para 1800 anos depois. Ou seja, Nájila, nós estamos vivenciando algo que já foi programado há quase 4.000 anos atrás. É incrível, não é? Nada é aleatório, é o que eu coloco Nada. nas E a pessoas. espiritualidade Nada é aleatório. E a espiritualidade trabalha a longo prazo. Nós é que queremos tudo para ontem. E o espírito de verdade continua. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros,
vem a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos, os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. E a mensagem ainda vai, certo, Nájila? Peguei só um trechinho, quem quiser ler por completo o que ele escreveu, o Espírito de Verdade, e Kardec publicou na Revista Espírita de dezembro de 1864. Então, tudo já estava planejado. E tem uma coisa curiosa, Nájila, quando a gente começa, a gente não é muito atencioso nos detalhes, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos, Kardec coloca só o nome do benfeitor espiritual, o local e a data onde a mensagem foi obtida. Vou dar só um exemplo para vocês verem, queridos amigos, como a espiritualidade trabalha. No capítulo 13, onde Kardec trata do não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, tem uma mensagem bastante conhecida de irmã Rosália, a caridade material e a caridade moral. Essa mensagem foi psicografada em 1860. Kardec ainda estava pensando no Evangelho, no livro dos Médiuns, publicado em 1861. Ele nem estava pensando em Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando ele começou a trabalhar nessa obra, ele já tinha todas as instruções dos Espíritos em mãos. Olha que já 1860. E a gente vê as datas, né, das instruções dos Espíritos do Evangelho, 1861, 1862, uma ou outra de 1863. Ou seja, a espiritualidade já tinha todo o material pronto, todos os pauzinhos trançados. Kardec só precisava de isolamento para escrever. Ninguém pensa nessa questão, Maruísa. Ninguém se atém a esse detalhe. Não, exatamente. E olha, essa do Espírito de Verdade não foi obtida na Sociedade Parisiense, foi obtida num grupo espírita de Bordeaux. Mas a maneira como esse espírito se expressa é exatamente da mesma maneira quando as mensagens são obtidas na Sociedade Parisiense, certo? Podemos continuar? Vamos lá. Agora chegamos em 1865. O que aconteceu em 1865? De novo, em novembro de 1865, o livro A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo já estava na 3ª edição. Mas Kardec achou, claro, intuído pela espiritualidade, ele colocou uma nota explicativa na Revista Espírita de novembro de 1865. Esta edição, ou seja, do Evangelho segundo o Espiritismo, foi objeto de um remanejamento completo da obra. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna a sua leitura e as buscas mais fáceis. Porque lembrando, né, Nájila, os parágrafos são enumerados, facilitando para a gente a citação do trechinho que a gente deseja comentar. Então, ele está avisando aos seus leitores correspondentes que na 3ª edição o livro já estava totalmente reformulado da maneira como nós o conhecemos hoje. E por insistência do senhor Didier e amigos mais próximos, ele mudou o título do livro para O Evangelho segundo o Espiritismo. Tirou a palavra imitação, certo? E aí ficou definitivo como a gente conhece hoje. E essa imagem tão linda também da União Espírita Mineira, junto com a Federação Espírita Brasileira,
trazendo aqui uma fala do espírito Fenelon, logo no primeiro capítulo. E olha que curioso, Nájila, no primeiro capítulo, a primeira instrução dos benfeitores espirituais é de um espírito que se identifica como um espírito israelita. A primeira instrução é de um espírito israelita, no Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem desse espírito israelita é maravilhosa. Então, hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente o conhece, a edição definitiva foi elaborada a partir de 1865, já a partir da terceira edição. Mas eu sempre tive uma dúvida em relação ao Evangelho. São 28 capítulos, e eu ficava pensando, será que são 4 grupos de 7 capítulos, ou será que são 7 grupos de 4 capítulos? Porque eu tentava ficar encaixando um com o outro. E aí, uma vez assistindo a uma palestra no Congresso Espírita de Uberlândia, acho que desse ano mesmo, ela falou sobre a estrutura dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, não é coisa da minha autoria, certo? Eu devo isso à professora Denise. A estrutura dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando para a gente o quanto Kardec era pedagógico. Meu Deus do céu! Então, olha, o prefácio, a introdução e os capítulos de 1 a 4 constituem a base doutrinária, falando de Moisés, falando de Jesus, o progresso dos mundos e o progresso dos seres. Essa é a base doutrinária. E eu costumo brincar, Nájila, dizendo assim, capítulo 1, como deve ser minha relação? Eu pergunto para Moisés, Moisés, fala aí para mim, em poucas palavras, o que eu tenho que fazer para ter um bom relacionamento com o Deus de Israel? Ele vai falar, obedeça. Capítulo 2, Jesus, o que eu devo fazer para manter um bom relacionamento com o Pai Criador, com o Pai Nosso? Ame. Olha, mas eu ainda não consigo obedecer e nem amar. Então, você vai ter que, para poder viver num mundo melhor, você vai ter que nascer e renascer muitas vezes. Olha como um leva ao outro, Nájila. Não está entendendo nada? Obedeça. Não está entendendo nada? Ame. Não está entendendo nada ainda? Procure compreender. Porque a doutrina espírita veio para ajudar a gente a compreender. Mas vamos em frente. Depois tem os capítulos que falam das bem-aventuranças. Ele tratou de todas, mas algumas estão lá no capítulo das preces. Tá? Então, do capítulo 5 até o capítulo 10, ele trata das bem-aventuranças, com exceção do capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que é o complemento de Bem-aventurados os aflitos. Só voltando um pouquinho, Nájila, eu vou ter que nascer e renascer muitas e muitas vezes, progredindo sempre. E renascendo ainda no mundo inferior, como é o nosso planeta, eu vou passar por muitas aflições. Por isso eu preciso do Cristo Consolador. Preciso de humildade, pureza de coração, preciso de mansuetude, preciso de compaixão. Olha a organização de Kardec. Quer comentar alguma coisa, Nájila? Continuando. Depois, Kardec colocou os capítulos, aqui Denise denominou de redenção pessoal, que são os capítulos 11, do capítulo 11 ao capítulo 17. Redenção pessoal no sentido de meu relacionamento com o próximo. Ele começa falando, ama o teu próximo, até mesmo os inimigos, que você vai conseguir ser perfeito ou aperfeiçoar-se. Começa com amor, termina esse bloco na perfeição ou na nossa redenção. E depois tem o bloco da redenção coletiva, nós e a humanidade. Aí do capítulo 18
até o capítulo 26. E depois tem capítulos sem as instruções dos espíritos. Eu falo assim, olha, a situação é tão grave para vocês que a gente prefere não comentar, certo? Nós não vamos comentar a questão do divórcio, a questão do entendimento da estranha moral, o buscar e achar, dar de graça e a coletânea de preces. Olha, isso é trabalho de vocês. A gente não vai dar palpite nenhum, porque vocês já têm o evangelho. Olha que interessante. E tem um único capítulo que não tem os comentários de Kardec. É justamente o capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, onde fala da missão dos espíritas, aquela mensagem linda de Erasto. Aí Kardec silenciou. Imagina, Nájila, no ano de 1863, com aquela saraivada de críticas em cima dele, se Kardec chegasse e dissesse assim, olha, os trabalhadores da última hora somos nós, viu? Os espíritas. Não foi ele que disse isso. Foram os espíritos no capítulo 20. Maroísa, eu nunca tinha prestado atenção nessa questão desse capítulo não ter nenhum comentário de Kardec. É o único que não tem. Eu nunca tinha prestado atenção. Pois é, mas veja só se ele tivesse comentado. Se fala, Olha se ele tivesse comentado, não, nós espíritas somos sim os trabalhadores da última hora que vamos fechar o ciclo evolutivo do planeta. Misericórdia, aí ele estava perdido, coitadinho, porque o ano de 1863, quando a gente pega a Revista Espírita de 1863, a gente vê o que falaram de Kardec, dos espíritas, do espiritismo, mas enfim, é aquilo que eu disse no comecinho, a espiritualidade inferior sabia que algo muito sério estava para chegar, algo muito importante para a humanidade, e era justamente a moral, uma obra que tratava da moral do Evangelho. E depois, no final, tem a redenção final, como que dizendo, a redenção da humanidade. São os capítulos 27, onde ele fala do pedir e obtereis, um capítulo muito bonito sobre as preces, e no capítulo 28, uma coletânea de preces. Preces gerais, do caso, como ele fala, para início de reunião, término de reunião, para os médiuns, prece por si mesmo, pelos outros, pelos nossos amados que já partiram e pelos doentes e obsedados. Pois você acredita, Nájila, que teve correspondente que escreveu para Kardec, dizendo que ele foi incompleto nessa coletânea de preces? Por que ele não colocou uma prece para ser pronunciada no início do dia e no início da noite? Você acredita nisso? Eles queriam uma coletânea de preces como ritual. Sabe o que Kardec respondeu para eles? A prece mais importante é a do Pai Nosso, que está detalhada logo no início desse capítulo, que ele começa a coletânea de preces com a oração do Pai Nosso. Oração. Então, as pessoas ainda estavam obstinadas no ritual. E essas preces não são rituais, são sugestões. Porque às vezes a gente está tão atrapalhado, que a gente não consegue nem organizar o próprio pensamento para fazer uma prece. Não é verdade, Nájila? Né? Certo? Então, essa é a estrutura dos capítulos. Não era o que eu pensava. Não eram 4 capítulos com 4 grupos de 7 e nem 7 grupos de 4. Certo? Kardec fez ali, como sempre, a sua pedagogia, como ele mesmo disse, lá na Revista Espírita de novembro de 1865, facilitando o manuseio, facilitando a compreensão. Tá bom? Quer fazer algum comentário, Nájila? Como é que está nosso tempo? Não, está muito bom. Muito bom. Nós temos ainda 20 minutinhos aí, 15, 20 minutos. Acho que eu falei depressa demais. Né? Então, agora sim, gente.
Há um benfeitor espiritual pouco conhecido do meio espírita, que é Ivan de Albuquerque. Como a gente pode ver, ele desencarnou muito novo num acidente de trem, mas era um espírita tarefeiro com T maiúsculo, com uma convicção em relação ao espiritismo extremamente culto. E tem uma passagem dele, Nájila, em que uma vez ele, nessa região de Pompeia, Brotas, que fica aqui no interior de São Paulo, ele ficou sabendo que uma senhora estava precisando muito de auxílio, mas ela morava na outra margem de um rio, e ele não tinha nenhum bote, nenhum barco para atravessar o rio. Ele não teve dúvida, ele foi nadando. Ele atravessou o rio nadando para poder chegar na residência da senhora para saber o que ela estava precisando e de que maneira ele podia ajudá-la. E por meio de Raul Teixeira, ele tem algumas obras psicografadas, e justamente nessa, Caminhos para o Amor e a Paz, ele escreveu 2 poesias sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E já que nós temos, então, mais um pouquinho de tempo, nós vamos pegar a primeira delas, que está no capítulo 6, cujo título é Segundo o Espiritismo, finalizando assim a nossa apresentação de hoje. Diz ele: bela mensagem é essa do Evangelho, que se derramando sobre o homem velho, é capaz de envolvê-lo em intensa luz. Mensagem da mais profunda moral, que se converte em roteiro e fanal. Fanal é alimento de quem se alteia em busca de Jesus. Moral divina e, por isso, imutável, transforma o ser para um viver saudável nos passos firmes dos caminhos seus. E a luz do Espiritismo é o Cristo o guia, quanto é o modelo para cada dia a indicar-nos o rumo para Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo é um escrínio, um tesouro de grande ineditismo, uma obra inédita, por conter a interpretação dos céus. Traz-nos o livro-luz, a nobre ciência, e desperta-nos íntima consciência para a busca da verdade sem véus. Por isso eu escolhi o título dessa apresentação, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro Luz. E ele continua: Ave, ó livro, que em nossa alma semeia, que esplendores de amor desencadeia, a inspirar-nos o bem sempre fecundo. Ave, ó livro, que alerta e que consola, que em virações de paz torna-se escola, nas estações da dor por todo o mundo. Cumpre, então, estudar os seus ensinos e aprumar-nos nos roteiros divinos, ajustados à moral que não peque. Passamos a cogitar do futuro, vivenciando um presente mais seguro, conforme as sugestões de Allan Kardec. Desde a visão da soberana lei que dirige na terra a humana grey, até as meditações do Dai de Graça. Temos a desdobrar das leis morais que explica mundo afora tantos ais nos testemunhos que cada homem passa. Tal presente de Deus à humanidade, destinado à nossa felicidade, merece todo o nosso apologismo. Saudamos, nestes tempos de agonias, essa messe de luz e de alegrias, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa mais linda, Nájila.
Muito lindo, Maroísa. Muito lindo a inspiração dele. Eu não coloquei a outra, porque a outra é muito mais extensa, mas aqui a maneira como ele trata o Evangelho segundo o Espiritismo. E com isso, nós terminamos a nossa exposição. Eu fiquei preocupada aí com o tempo, Nájila, por isso que eu acabei correndo um pouquinho com a Não, foi muito bom, Maroísa. O tempo está certinho, foi ótimo. aplicação. E gostaria de fazer uma pergunta para você, Nájila, para a gente terminar. Claro. Qual foi sua primeira experiência com o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu estava iniciando na tarefa dentro do movimento espírita. Eu utilizava o Evangelho, mas com o intuito do Evangelho no lar. Eu comecei, de fato, a estudar o Evangelho, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é para ser aberto de forma casual, né? Aleatório, e utilizado apenas na prática do Evangelho no lar. Sim. Eu percebi que era necessário o estudo quando eu entendi que havia uma lógica, sabe, nesse encadeamento. Sim. Aí, porque eu pensei, bem, se Kardec teve uma preocupação tão grande, estruturar o Livro dos Espíritos da forma que ele estruturou, sim. Eu pensei, na minha época, eu pensei o Evangelho segundo o Espiritismo também. Aí eu comecei da primeira mesmo, da folha de rosto, assim, lendo com atenção o que estava escrito ali. Então, foi a minha primeira experiência foi para utilizá-lo como livro na prática do Evangelho no lar. Depois, quando eu comecei a entender melhor a metodologia do Livro dos Espíritos, eu percebi que o Evangelho seguia a mesma metodologia do Livro dos Espíritos. Aí hoje é um livro de estudo. Sim, para nós ele é um livro de estudos. É um livro também. de estudo. Muito bom. Muito Mas bom. O que a gente tem percebido, infelizmente, Maruísa, dentro do movimento espírita, né, a gente está nessa tarefa como colaboradora da área de estudo há mais de 35 anos. Nossa. A gente ainda percebe que há muita resistência ainda em estudar de forma aprofundada a codificação, de pegar a fonte primária das informações. Aqui também. Isso acaba gerando muitas dificuldades dentro das instituições que adotam, às vezes, práticas, né, que não são espíritas, sabe? Então, aqui a gente tem feito um trabalho incansável de mostrar, gente, a sua biblioteca, tendo as obras da codificação, não precisa ter mais nada. Pois é. Sabe? Vamos começar pela fonte primária, que é aqui. E Exato. o Evangelho, às vezes, é deixado de lado nesse sentido. Ele é apenas como livro, é quase que como se fosse um livro de mensagem. Eu não estou bem, eu vou abrir aqui. Eu vou fazer o Evangelho no lar, então eu vou abrir aqui. As pessoas ainda não entenderam a importância do Evangelho, né, na vida como livro de estudos também, né? E isso sem contar também, Nájila, não é uma crítica, mas é uma constatação, é considerar o Evangelho segundo o Espiritismo como um livro cheio de poder, né? Então, certa vez nós conhecemos uma amiga que ela estava construindo uma casa, mas ela e o esposo estavam encontrando tantas dificuldades na construção da casa que eles resolveram fazer o Evangelho do Lar no meio da construção. E aí ela deixava o Evangelho aberto ali no meio ali da construção da casa, achando que o Evangelho aberto ali ia afastar todas as influências negativas que estavam atrapalhando a construção da casa dela. Se deu Mas certo, é uma prática dos nossos irmãos católicos e evangélicos que fazem isso com a Bíblia, né? Pois é, aonde vai leva, não é? Você vê que às vezes toda casa tem, né, uma Bíblia, uma casa de um irmão católico evangélico, né? Deixa a Bíblia aberta, não vou deixar aberta nessa passagem, né? E o movimento é o contrário, né? O Evangelho tem que estar dentro da gente, não é fora da gente para modificar algo. Sim, e lembrando, para a gente terminar já, você vai controlando o tempo, lembrando que Chico Xavier, onde fosse,
para fazer alguma fala, alguma colocação, ele sempre levava o Evangelho segundo o Espiritismo com ele. E ele gostava também, às vezes, de fazer algumas brincadeiras, e acho que você conhece essa. Uma vez ele contou que tinha um senhor, justamente achando que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem um poder oculto, um senhor era, assim, completamente fanático pelo Evangelho segundo o Espiritismo e não fazia absolutamente nada sem abrir o livro para ver se tinha alguma orientação para ele do fazer ou não fazer. E uma certa tarde ele estava sossegado, descansando na rede, na varanda da sua casa, e um gato deitado, você deve conhecer essa história, e o gato deitado ali aos pés dele. Quando, de repente, do nada, caiu um raio e matou o gato. Ele correu para dentro de casa, completamente apavorado, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu, Chico contando, abriu e caiu nessa lição. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se ele fosse um homem de bem, ele teria morrido, e não o gato. E não o certo? gato. E não o gato. Então, o Chico contava essa anedota, vamos dizer assim, e ria gostosamente daquele jeito dele que a gente conhece tão bem. E assim, Nájila, tentamos mostrar que por trás de todo livro, de toda obra, existe uma história, existe um planejamento. E isso também aconteceu com a elaboração e a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? E eu acho que a live de hoje, Maruísa, mostrou a importância do Evangelho como livro de estudo para Sim, nós, colaboradores espíritas, sim, tarefeiros espíritas. Que o Evangelho tem lugar, né, precisa ter lugar nos grupos de estudo com sistematizados. Ele certeza, com também é certeza. uma obra com toda uma estrutura sistematizada. Foi o que Sim, você trouxe aqui para nós, que poucas sim, pessoas conhecem. É exato. um livro, às vezes, que é deixado assim, menos importante. Né? Às vezes Uhum, as pessoas isso, consideram menos importante. E isso. não é, E não é. não é, muito pelo Exatamente. contrário. Sim, Traz para nós esse alicerce moral, que era o que Kardec procurava em 63, diante de tantos desafios que ele estava passando ali dentro do próprio movimento espírita. sem dúvida. E eu Sem acho que é o que a dúvida. gente precisa muito hoje, principalmente na situação que a gente está vivendo, um período um pouco conturbado, né, dentro Sim, do Brasil, com relação a essas questões de polaridades, que sim, vem trazendo também para dentro das nossas instituições, né, muitos embates, né, e sem aí acabam dúvida. misturando questão de política, Sim. questões irracionais, e a gente trazendo isso para dentro das nossas instituições. Eu acho que não tem momento mais oportuno do que a gente começar a ter como livro base aí o Evangelho segundo o O Espiritismo Evangelho segundo o nos nossos Espiritismo. estudos. Exato. Né? Ô Maroísa, muito, muito obrigada, viu, mais uma vez, pelo Eu que carinho, pela agradeço. atenção sempre. E a gente sempre que te convida, você toda amorosa, você consegue aí apertar a sua agenda, porque Imagina, Maroísa é na correria também. A Maroísa, imagina, Nájila, imagina, imagina, imagina. Vem sempre, sempre às suas ordens. É um prazer enorme para mim, viu? muito obrigada. E nós Eu, vamos aqui nos despedir dos nossos queridos amigos, irmãos, né, nesse dia 3 de outubro, né, que possamos lembrar, né, com muito carinho do nosso querido professor, educador, Allan Kardec, que através desse trabalho fantástico, um trabalho missionário, trouxe para nós essa doutrina maravilhosa, que possamos aí agradecer sempre pela oportunidade que temos do estudo, né, do alimento espiritual que nos fortalece, agradecer pela oportunidade do trabalho que nos dá oportunidade de mudar, né, porque nós precisamos ter o trabalho dentro do movimento como ferramenta de mudança para o espírito imortal. Então, é uma data que traz reflexão, traz gratidão, mas também traz muita reflexão para nós, exatamente. tarefeiros espíritas, colaboradores espíritas. É como na época de Chico, né? Na semana de Chico, que a gente trabalha muito aqui em Minas, a gente pensa
Que exemplo? A nossa referência máxima é Jesus, mas Jesus, né, às vezes, está muito distante. Mas vamos ter, então, Chico como referência, né, do bom trabalhador espírita comprometido. E nesse momento, outubro, né, ter como referência, né, a disciplina de Kardec, o comprometimento de Kardec com o movimento espírita, com a divulgação do espiritismo. Então, é uma semana de reflexão. Muito obrigada pela presença Eu de te todos. agradeço, Nájila. Obrigada, Maroísa, que a gente possa ter aí, né, um mês de outubro abençoado. Para E que as todos nossas nós. instituições espíritas possam estar sensibilizadas da necessidade de adotar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos nossos grupos de estudos. Um Certamente. grande abraço. Muito obrigada, Nájila. Tchau para Um grande todos. abraço. Tchau, tchau.